A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento em que nos colocamos a aprender acerca da palavra de Deus. Estamos aprendendo acerca do primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Hoje nós vamos aprender acerca do chamado de Eliseu. Uma vez que Elias, ele é advertido por Deus que não era hora de parar, que não era o momento dele desistir, mas que era para ele voltar pelo caminho que ele havia ido até aquele deserto, se colocado estar naquela caverna, e depois voltaria diante do Senhor, para que o Senhor o direcionasse a ungir Eliseu, filho de Safate. Era já uma determinação do Senhor. Não era uma escolha do profeta Elias, mas era algo já pré-determinado, ou seja, já estabelecido pelo próprio Deus, para que Elias estivesse fazendo essa grande unção. Era uma coisa muito importante. Então eu quero que você que está comigo agora, você que já está chegando aí, já esteja pegando o teu evangelho, pegando aí a palavra de Deus, abrindo comigo lá no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, e nós vamos começar a ler a partir do versículo também de número 19, aonde vamos aprender, aonde vamos tomar posse, onde vamos nos colocar realmente a buscar no Senhor, buscar em Deus todo este aprendizado, todo esse momento onde vamos tomando posse aí da palavra do Senhor. Está chegando conosco aí nossa evangelista Elisângela Aquino. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Para nós é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez, juntos aprendendo a palavra do Senhor. Então hoje, já que nós vamos começar e vamos aprender acerca de primeiro livro de Reis, capítulo de número 19 e versículo também de número 19, onde está escrito o seguinte, preste bem atenção. Então ele partiu dali, diz a palavra, e encontrou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª. E olha o que diz a palavra: e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. É interessante aqui já observarmos na palavra do Senhor. Estou vendo aí também Iago Bernardes, evangelista Hilda. Sejam muito bem-vindos, que Deus esteja abençoando a todos de uma forma gloriosa e poderosa. Mas nós estamos aqui falando sobre Elias ungindo, fazendo a unção sobre a vida de Eliseu. Uma das coisas que eu acho mais interessante, que eu acho mais formidável, é que perto da onde Elias ele se encontrava, onde ele estava, havia ali uma escola de profetas. Mas nenhuma daquelas pessoas que estavam ali na escola de profeta fora escolhido por Elias. Foi lançado sobre eles a capa. Na verdade, Deus já havia determinado, Deus já havia falado que quem seria o sucessor, aquele que receberia a unção para dar continuidade ao ministério profético de Elias, seria Eliseu. Tem uma lógica, porque Elias significa Deus é o Senhor, Só o Senhor é Deus. Já Eliseu significa Deus é a salvação. Então, somente o Deus que é Senhor é capaz de salvar. Somente Deus, que tem o poder extraordinário de fazer com que o povo seja vitorioso, é também capaz de promover a salvação. E Eliseu, ele foi escolhido por Deus, ele foi escolhido, na verdade, por Deus. A escolha de Deus em favor de Eliseu tinha um propósito, tinha algo realmente muito interessante por detrás disso, porque não era só uma escolha, mas era demonstração de quem este Deus que o povo havia agora de respeitar, de buscar, significava. Mas uma coisa também interessante, Elias, ele passa a ser guiado. Heleno, está chegando aí, Diácono Helena, a paz do Senhor Jesus. Beatriz Santos também, a paz do nosso Senhor.
ele passa a ser guiado, ele passa a ser conduzido pelo Espírito Santo e lança a capa naquele que estava arando a terra, naquele que estava fazendo o seu ofício, com a última junta de bois. Eram 12 juntas de bois. E Elias, ele vai caminhando, ele vai trilhando todo aquele campo, até chegar no último. É interessante, né? Porque se a gente for analisar, se formos compreender, Deus também fez passar, né, todos os filhos de Jessé. E justamente o último, aquele que era o menor de todos, era o escolhido de Deus. Era o que Deus havia, de fato, chamado para viver a experiência de ser o primeiro rei, né? Vamos dizer, escolhido por Deus. Não o rei escolhido pelo povo, porque Saul foi o rei escolhido pelo povo, foi escolha do povo. Mas o primeiro rei a governar Israel foi Davi. Escolhido pelo Senhor foi Davi. Davi é a escolha de Deus, Saul a escolha do povo. Então nós percebemos nitidamente que Deus, ele não vai na mão, né, do ser humano, ele imagina. Ou seja, haviam muitas pessoas na frente de Eliseu. Haviam 11 homens que estavam fazendo o mesmo trabalho que ele, operando a mesma função que ele, mas o Senhor havia determinado e já tinha deixado claro que seria Eliseu. Ou seja, ainda que tenha pessoas na tua frente, ainda que muitos sejam os obstáculos que se colocam a estar diante de você, creia que Deus, creia que o Senhor, tome posse que quando Deus determina, nada pode invalidar, né, a palavra do Senhor. Está chegando aí também Vicentina Aparecida, que Deus esteja abençoando poderosamente, de uma forma gloriosa, também a vossa vida. O que nós aprendemos também aqui? Deus, ele sempre escolhe as coisas meias que loucas, né? Por que ele não escolheu os profetas, ou aqueles que eram aprendizes de profeta, para colocar no lugar de Elias? Por que ele vai atrás, né, de Eliseu, que não tinha nada a ver, vamos dizer assim, com o contexto, né, para se tornar um profeta? Porque ele estava malhando, né, o trigo, ou ele estava arando a terra, ou ele estava colhendo, ou ele estava fazendo. Essas eram as funções que Eliseu, ele estava habituado, acostumado a fazer. Não era profetizar. Só que Deus, ele escolhe pessoas meia loucas mesmo, dentro do contexto que ele vai usá-las. Por exemplo, Amós, ele era um coletor, né, de sicômoro, ou seja, ele era coletor de figos. Coletor de figos que ele colhia e também usava esta função para extrair a madeira, né, da figueira, para poder fazer ali as obras. E Deus falou assim: é esse que eu quero também. Esse homem aqui vai ser um grande homem utilizado na minha obra. Paulo, por exemplo, Paulo não era um dos 12. Ele não era, vamos dizer assim, alguém que havia caminhado 3 anos e meio com o Senhor Jesus. E Jesus não chama ele para ser o maior missionário daquela época. Deus não chama ele para fazer uma obra gloriosa. Está chegando também nosso pastor Ailton Reis, né? Que Deus esteja abençoando poderosamente a vida do Senhor. Pastor, muitas vezes a gente não entende como que Deus trabalha. Por isso não questione Deus quanto ao teu chamado, quanto ao teu ministério. Não questione Deus mediante aquilo que Ele coloca e confia nas tuas mãos, porque Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece de fato a sua capacidade. E se você não tem aptidão, se você não tem capacidade alguma para executar isso, Deus, Ele te capacita. Porque é Ele que é o poderoso, Ele sabe, Ele conhece, né, cada um de nós e a nossa resistência, as nossas habilidades, como também conhece as nossas fraquezas e sabe quais são os nossos pontos fracos. No versículo 20 diz o seguinte: e ele, deixando os bois, correu após Elias. Ele larga tudo de imediato. Ele não pensa 2 vezes. Ele abre mão
daquelas juntas, né, aquela junta de bois, larga o arado, e ele vai correndo após Elias. E ele diz assim, ó: deixa-me, peço, beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, para o que eu te fiz para você, né? Ele falou assim: vai, faz o que você está dizendo, volta, para você viver aquilo que eu acabei de liberar sobre a sua vida. E por que Elias, ele permite que Eliseu, ele vá até seu pai, até sua mãe, os beijar? Porque ele sabia que era importante para Eliseu a permissão, o aval, a bênção de seu pai, a bênção de sua mãe. Ele sabe que a partir daquele momento, não mais Eliseu iria os ver, e era necessário que ele não tivesse nada, que lá na frente ele tentasse vir querer consertar. Então ele estava indo porque ele sabia que aquela chamada mudaria a história da vida dele. Haveria agora, a partir daquele momento, uma renúncia, e uma renúncia realmente muito grande. Ele não poderia permanecer mais naqueles dois pensamentos. Ele não poderia ficar dividido entre a sua família e o chamado. Então ele estava escolhendo, ele estava se colocando à disposição integral para fazer o chamado de Deus florescer na sua vida. E possivelmente não voltaria mais, não viria mais o seu pai, não ia ver mais a sua mãe, e mesmo assim ele estava disposto, ele estava ciente daquilo. Damares Garcia, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Então, muitas vezes, as pessoas não têm essa prontidão para obedecer, ou essa prontidão para receber o ministério, receber o chamado. Muito se ouve de pessoas que dizem assim: porque ainda eu tenho que deixar isso, ainda primeiro eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me preparar, eu tenho que ser mais, vamos dizer assim, mais envolvido, eu ainda sou muito imaturo para isso, aquilo, outro. Não. O Senhor nunca faz escolha errada. Se o Senhor te chamou, se o Senhor ele te escolheu, pode ter certeza, ele tem um propósito, e ele vai se cumprir, ele se cumprirá na sua vida. Olha o versículo de número 21, diz o seguinte: e ele voltou para trás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e cozeu a carne com os aparelhos dos bois, e a deu ao povo, e eles comeram. Então se foi, e se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. O que ele está fazendo? Isso é um ato simbólico, algo expressivo de toda a renúncia que ele acabara de fazer em favor da vocação que ele realmente havia recebido. Queimar o arado, fazer com que os bois fossem mortos, sacrificados. Ele estava dizendo que não mais voltaria para aquela vida, ele não voltaria atrás, ele não iria retroceder na sua decisão. Ele estava acabando com tudo aquilo que pudesse dar ele chance de arrependimento. Ele tinha uma convicção que a vida dele, a partir daquele momento, mudaria. Sabe o que simboliza isso aqui? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nos batizamos, o ato do batismo é o sepultamento do velho homem. É como nós estivemos dizendo para Deus que aquela velha criatura, não mais ela vai poder voltar a existir. Ela tinha necessidade realmente de morrer. Então o que ele está fazendo? O velho Eliseu, ele está ficando ali. Ele está deixando o velho homem para trás. Ele está se colocando em plena prontidão para viver o chamado de Deus. Quantos, vivendo o chamado de Deus, se arrependem? Quantos, vivendo o chamado de Deus, retrocedem? Quantos ainda, sendo usados de uma forma gloriosa por Deus, desejam voltar às práticas do velho homem, da velha criatura? Quantos, infelizmente, quantos buscando o Senhor, vivendo a experiência com Deus, ainda fazem como os cães,
que após fazer o vômito, volta o vômito todo para dentro, do próprio ventre, da própria barriga. Que loucura é essa? Eliseu, ele está dizendo: eu não voltarei mais para esta função. A partir de hoje, eu estou realmente assumindo a posição a qual o Senhor, ele me deu, a posição a qual o Senhor me chamou. Aí eu fico querendo entender algo, e eu quero realmente, de fato, entender e compreender isso. Você entende o chamado que Deus, ele te fez? Você compreende, na verdade, qual o tamanho da grandeza, da escolha de Deus ao te separar, ao te colocar para exercer uma função, um ministério, uma liderança? Quantas pessoas ainda não entendem, não param para refletir o tamanho da grandiosidade que é o ministério que está colocado nas tuas mãos, o qual o teu papel, na verdade, diante de todo este processo e deste grande ministério a qual o Senhor, ele tem lhe confiado. Se eu parar para analisar, se eu começar a ver por cada detalhe, menor que seja, o tamanho da grandeza, da escolha de Deus, ao me separar, ao me selecionar entre tantos, entre muitos, Deus, ele escolhe você. Ele podia ter selecionado muitos, mas ele escolheu você, meu amado. Ele escolheu você, minha querida. E às vezes você diz assim: mas eu ainda não estou preparado, eu não tenho voz para isso, eu não tenho habilidade para falar em público, eu não tenho aptidão para poder pregar a palavra de Deus. Mas o que você tem feito para buscar aquilo que você ainda não reconhece ter recebido? Porque se tratando de coisas do mundo, nós nos esforçávamos muito. Tudo aquilo que nós queríamos, desejávamos, nós lutávamos para poder possuir, para poder ter, para provar para as pessoas que éramos capazes. E quando isso nos remete à obra do Senhor, por que nós fraquejamos? Por que nós erramos? Por que nós não lutamos com toda a nossa força, com todo o nosso ímpeto, para viver aquilo que Deus diz que de fato seria para cada um de nós? Eliseu nos ensina isso. Eliseu nos mostra, na verdade, essa determinação. Ele abandona tudo. Ele deixa tudo que o prendia a um passado para trás. Ele consome com aquilo que poderia fazer com que o seu coração desejasse voltar novamente para a vida passada. Será que nós já tomamos essa decisão na nossa vida? Será que nós já tivemos essa mesma coragem de apagar de uma vez por todas tudo aquilo que nos prendia lá atrás, no momento em que fomos chamados por Deus para viver algo extraordinário? Ou ainda estamos divididos? Ou ainda estamos vivendo esses dois momentos, essas divergências no que diz respeito ao nosso ministério, ao chamado que Deus tem colocado para cada um de nós? O que eu quero que você hoje entenda é que Deus, ele tem algo para você muito grande. E às vezes a pessoa que ela pensa assim: mas isso não é para mim, isso é para fulano, é para ciclano. Mas se fosse para fulano, se fosse para ciclano, Deus não tinha chamado ele? Deus não tinha chamado ela? Se Deus chamou você, será que Deus errou? Será que Deus, ele não soube fazer a escolha no que diz o tocante do teu ministério, do teu chamado? Será que só com você que Deus, ele falhou? A todos que ele tinha chamado, ele nunca errou. Ele chamou a Pedro, arrogante, explosivo, mas eu não vejo uma escolha errada. Ele chamou a Saulo, perseguidor, difícil, homem obstinado, determinado a perseguir os cristãos, mas eu não vejo que ele errou. Ele chamou, vamos dizer, a Davi, jovem,
inexperiente. Ele chamou a Salomão, aos olhos de Davi, ainda muito tempo, muito ainda necessitado de aprender, mas eu não vejo que Deus errou. Eu não vejo. Até Jeremias falou que era uma criança. Será que Deus estava sendo um Deus que não observava a capacidade daquele homem? Mas ele fala assim: não diga que você é uma criança, porque você já é alguém preparado, um profeta já determinado. Hoje Deus está me usando para dizer para você que o teu chamado, o teu ministério, ele depende somente de você entender e compreender e aceitar que você é uma escolha feita por Deus. Pastor, às vezes é difícil para mim. Eu passo por muitas atribulações, eu tenho muitas coisas para mim poder fazer, e às vezes não dá tempo. Deus nunca escolheu pessoas à toa. Sempre quando Deus chamou alguém, estava trabalhando. Me aponte alguém que Deus chamou que não estava fazendo nada. Se você conseguir lembrar aí, digita, me manda no inbox, deixa nos comentários qual foi a pessoa que Deus chamou que estava de braços cruzados. Uma pessoa que Deus chamou que não tinha ofício nenhum, que não tinha comprometimento com nada. Deus nunca chamou pessoas à toa. Deus, ele só colocou mais tarefas para aqueles que já trabalhavam. Gideão estava trabalhando, Deus falou assim: eu quero que você faça mais ainda. Davi estava cuidando do gado do seu pai, ele falou assim: eu quero que você cuide agora do meu povo. Está entendendo o que Deus está falando? A gente vai assim: mas Daniel, pastor, a Bíblia não disse que ele trabalhava não. Não trabalhava não, ele só era inteligente porque ele tinha dedicação. Ele era um dos melhores do reino. Ele tinha as suas atribuições que ele fazia com excelência, por isso ele se destacou entre tantos outros. E assim Deus vai mostrando para nós que ele não chama ninguém parado, ninguém que esteja à toa não, gente. Se Deus te chamou é porque ele sabe da sua capacidade. Amém? Vamos crer nisso, vamos confiar neste propósito do Senhor, porque Deus não erra. E não foi com você que Deus ele falhou. Ele não falha com ninguém, nunca falhará. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. É o momento de nós falarmos com o Pai. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, estamos hoje aprendendo acerca do chamado, da unção a qual Elias ele faz sobre Eliseu e o chama para viver uma realidade bem diferente daquilo que ele estava acostumado a vivenciar. O Senhor não escolhe os capacitados. O Senhor sempre capacita aqueles a quem tens escolhido. E não há de ser diferente em nós. Não há de ser diferente na vida desta pessoa que comigo se propõe a orar neste momento. Eu sei que muitos no coração arde em fazer algo diferente, mas às vezes o medo neutraliza, o medo bloqueia, o medo cria obstáculos que esta pessoa às vezes, não entendendo, não compreendendo o teu processo, o teu propósito, acaba retrocedendo. Gira, meu Pai, na mente dela um sentimento de que ela não irá conseguir. E com isso, a neutraliza, a bloqueia e às vezes até a faz desistir. Mas o Senhor está nos dizendo hoje, Pai, por intermédio desta palavra, que nós temos que sepultar aquilo que porventura venha a ser uma arma nas mãos do inimigo para nos tentar paralisar lá na frente. O passado, ele não tem poder de influenciar em nada, nem no presente, quanto mais no nosso futuro. O que ficou para trás, ficou. Prossigo para o alvo da nossa excelente vocação, para o alvo do nosso autor e consumador, que é Cristo. Então, meu Deus, nos ensina a olhar para frente, nunca olhar para trás. Olhar para trás fez a mulher de Ló se tornar uma estátua de sal. Ficou bloqueada, paralisada. O passado dela não tinha importância mais. Era o momento dela olhar para frente,
avançar na direção de Deus, observar o que Deus estava falando, o que Deus estava direcionando. Muitos de nós erramos por não confiarmos verdadeiramente naquilo que o Senhor nos mostra, naquilo que o Senhor nos revela. Mas hoje queremos ser como o profeta Eliseu, ó Deus. Queremos viver algo surreal da parte do Senhor. Não queremos viver aquilo que é superficial, mas queremos mergulhar em águas mais profundas, em experiências muito mais, vamos dizer, poderosas, muito mais marcantes. Então fala conosco, Deus. Nos ensina, nos direcione, nos mostre. Fala no profundo do nosso coração. Ministra ao mais profundo do nosso entendimento. Tira todo e qualquer que seja o bloqueio, toda e qualquer que seja a obra adversa, contrária, que tenta nos paralisar, nos bloquear. Meu Deus, Eliseu, ele teve uma atitude nobre. Ele reconheceu que ele precisava da bênção dos pais. Ele sabia muito bem que o seu futuro seria um futuro promissor se ele fosse abençoado. Ele não se colocou ira só porque ele havia sido escolhido. Ele reconheceu a autoridade e as autoridades que eram constituídas por Deus sobre a sua vida. E ele não fez nada, ele não deu um passo antes de receber a bênção. Ele entendia que se era Deus que o chamava, nada seria confuso, mas tudo cooperaria para que a vida dele prosseguisse na direção do alvo, do propósito. Essa tem que ser as nossas atitudes, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele a qual o Senhor tem chamado segundo o seu decreto. Então, Pai, nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a acreditar que o Senhor não erra e nunca errará, muito menos tem errado quando nos chama, quando nos direciona, quando confia em nós para determinada missão, determinado propósito. Eu quero pedir a Deus que o Senhor venha levantar como uma grande casa estruturada sobre a rocha, o ministério de cada pessoa que comigo está orando neste momento. Eu creio que como Eliseu ele foi chamado a ser o sucessor de Elias, muitos aqui também foram chamados a dar continuidade a uma obra grande, uma obra necessária, uma obra que vai fazer com que muitas situações contrárias sejam colocadas em seus devidos lugares. Portanto, dê unção, dê capacidade. Usa, meu Pai, de uma forma gloriosa o Teu Espírito Santo para direcionar a cada vida, a cada pessoa, a cada escolhido e a cada escolhida. Sei que o Senhor, como trabalhou na vida do profeta Eliseu, há de trabalhar na vida de cada um dos Teus filhos e há de fazer a diferença. Por isso eu quero Te agradecer mais uma vez por essa segunda-feira, a qual se concluiu há poucos minutos atrás, e já lhe apresentar a Deus essa terça-feira que acabou de nascer, que acabou de surgir como um propósito, como uma dádiva, como um presente do Senhor para cada um de nós, aonde vamos romper, aonde vamos viver o novo, aonde acreditamos que aquilo que nos impedia será derrubado e aquilo que o Senhor deseja será concluído por cada um de nós. Então nos dê força, nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos avançar e nunca retroceder, para que possamos confiar e nunca duvidar. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, porque eu quero viver, meu Pai, a novidade, viver a graça do Senhor, e que assim o Senhor venha abençoar a cada um dos Teus filhos. Ora aqui por esse pedido de oração da nossa irmã Cida Cândida, lá de Cataguases. Pai, que o Senhor tire do coração dela todo desânimo e que o Senhor faça com que toda a situação contrária, toda a ansiedade, tudo isso que tem tentado contaminar o coração da Tua filha, seja, Pai, consumido, seja destruído, e que ela volte a ser
como sempre foi diante do Senhor. Uma mulher de fé, determinada, que sempre buscou pela sua casa e pela sua família e nunca aceitou os desígnios do inimigo. Que o Senhor continue trazendo verdadeiramente, ó Pai, a unção de ousadia sobre ela, a revista. Como ela também, ela tem sido fiel ao Senhor, permaneça fiel a ela. E que esta seja a oração feita em prol de todos os teus servos. Nosso querido Heleno, nosso irmão José Carlos, a esposa dele, a Tânia, os filhos, a nossa querida irmã Rosângela, como a Vicentina, nosso pastor Ailton Nunes, Elisângela Aquino, a Hilda, e também, meu Deus, o nosso irmão Saulo, e todos quantos estão conosco neste momento, orando e pedindo que o Senhor venha nos revestir. Que assim seja feito, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Estou ficando por aqui, estou concluindo mais este momento, de palavras de paz, lembrando nossos queridos irmãos aí, Damares, nosso querido irmão José Carlos também aí. Está chegando o dia, hein? Daqui uns dias eu estou aí em São Paulo, quero dar um abraço no irmão, hein? E que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço e até logo mais às 23h30, quando eu retorno com mais palavras de paz.